que fazer. Bom dia, sejam bem-vindos a mais um evento do Movimento Plural pela Educação. Este importante movimento, que está em sua quinta edição, tem como objetivo possibilitar aos profissionais da área da educação e estudantes desse município a participarem desta formação pedagógica que incentiva o desenvolvimento das habilidades técnicas e comportamentais através da análise do processo metodológico que envolve a compreensão da realidade, a investigação e a formulação de opiniões. O tema apresentado nesta edição é Educação em Tempos de Pandemia. Neste momento, representando o setor de educação infantil, a coordenadora da pré-escola, Maria Eugênia Pinto Durier, abordará o tema As relações sociais da educação infantil em tempos de pandemia, a importância de manter o vínculo entre instituições de ensino e família. Maria Eugênia é graduada em Pedagogia pela Universidade do Vale Itajaí em 1998, especialista em Educação Infantil e Séries Iniciais pela Universidade do Contestado em 2002. Cursa a sexta fase de licenciatura em Informática pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Professora de Educação Infantil da Rede Municipal de Palhoça desde 2002. Exercendo o cargo de diretora da Instituição de Educação Infantil em 2007 a 2008 e de 2013 a 2017. No momento, atua na Secretaria de Educação do município como coordenadora da pré-escola. No município de Florianópolis, é professora auxiliar de Educação Infantil desde 2006 e atualmente exerce a função de assessora do polo da UOB no período noturno. Para confirmar a participação neste evento, solicitando que os registrem no chat o seu nome completo e e-mail. Tenham uma boa manhã de aprendizado. Bom dia a todos e a todas. Como a Maria Luísa anunciou, a temática da nossa palestra hoje são as relações sociais na educação infantil em tempos de pandemia. A importância de manter o vínculo entre instituição de ensino e família. A gente vai compartilhar o slide para vocês aguardam um pouquinho para a gente dar início. A gente pede para vocês um pouquinho de paciência, que nós estávamos com um problema na internet, mas já está sendo solucionado, tá?
Então, agora já com a tela compartilhada, né, a temática está disponível para vocês poderem estar acompanhando. A gente pode dizer que as instituições de educação infantil, elas apresentam-se como um lugar privilegiado para as crianças compartilharem a infância. Neste lugar que transcende uma atmosfera afetiva entre as relações interpessoais, é o lugar que transcende uma atmosfera afetiva entre as experiências vivenciadas entre os seus pares, as crianças e os seus pares, e entre as crianças e os adultos. Por gentileza. Entre outras possíveis relações que acontecem dentro do CI, uma relação que ela é muito importante, muito evidente, é a relação entre as instituições de educação infantil e as famílias. Por se tratar de crianças tão pequenas que a gente atende no nosso dia a dia, essa relação ela se fortalece com a prática de duas ações, que são as duas ações que são, na verdade, a função da educação infantil, que são as ações de cuidado e educação. Essas duas ações, elas são compartilhadas entre a família e a instituição, né? Tanto em casa como no CI, elas sempre estão acontecendo. Mas para que isso possa acontecer de forma agradável, que as famílias sintam-se seguras, sintam-se confortáveis, é necessário que haja construção de laços afetivos entre essas famílias, entre os professores, entre os profissionais de educação existentes dentro do espaço que a gente convive todos os dias, né? E isso depende muito de uma relação que ela envolva principalmente o diálogo e a alteridade. O professor, ele precisa ter uma comunicação clara, uma comunicação objetiva, ele precisa ser honesto nessa sua fala, nessa sua comunicação, e ele também precisa ouvir, né? Ele precisa ouvir essa família, para que daí sim ele possa se colocar no lugar dela, e também vice-versa, né? Porque o respeito, ele deve prevalecer nessas relações. Hoje, a gente tem, dentro das instituições, a gente encontra estruturas familiares diferentes, diversificadas, que elas mudaram ao longo do tempo, né? Nós temos que respeitar essas novas estruturas, sem julgamento, sem rótulo, e esse é o nosso dever enquanto profissional da educação, para que possa ter esse convívio harmonioso, beneficiando as crianças, que é o que nos importa, né? Então, diante dessa temática, que são as relações sociais, a gente vai trazer, a gente vai tentar, né, contextualizar brevemente a história da educação infantil, para que possamos identificar dentro dessa trajetória as formas, de que forma essas relações sociais elas aparecem e acontecem. Nós vamos falar hoje sobre esse caráter assistencialista, trazer esse caráter assistencialista que faz parte da história, as leis, a função da educação infantil, até os dias de hoje que a gente encontra nesse tempo de pandemia. Aqui nessa lâmina, nós trouxemos 3 imagens que representam 3 momentos da história da educação infantil. Uma do século XVIII, XIX e a outra do século XX. O primeiro desenho é a Roda dos Expostos, né, que a gente conhece muito bem a história, que era um local que ficava nas instituições, geralmente nas instituições religiosas, e nessa roda poderia ser colocado as crianças que, sem que a identidade da mulher que estivesse colocando ali fosse revelada. Então, geralmente eram mães solteiras,
que na época não poderiam criar seus filhos, né, sem a presença da figura masculina, de um pai. Então, em forma de proteção dessa criança, ela era abandonada nesses lugares porque saberia que ela seria cuidada. A outra figura do século XIX é um desenho também que traz o início da criação de creches e asilos internatos, que foram lugares criados para cuidar das crianças pobres abandonadas. E a terceira figura é uma fábrica, né, com mulheres trabalhando, que é a inserção da mulher, né, no mercado de trabalho. Então, a creche, né, no Brasil, ela surge acompanhada dessa estruturação do capitalismo, né, a crescente urbanização, a necessidade da reprodução dessa força de trabalho. A mulher, então, ela é vista como uma mão de obra nas indústrias. E ela entrando nessa indústria para trabalho, aonde ela deixaria os seus filhos, né, para que elas pudessem trabalhar? Então, em algumas dessas indústrias foram criadas creches, né, um espaço para que esses filhos dessas funcionárias elas pudessem ficar enquanto elas estavam trabalhando. Essas imagens, elas mostram exemplos que não se referem a caráter educativo, apenas a doutrinação e o cuidado. Então, a história da educação infantil, ela é muito forte com essa questão do cuidado, né? E também com essa fala que a gente traz da educação infantil da história, né? Com isso a gente pode perceber que as relações sociais entre as famílias e as instituições de educação infantil de hoje, elas são os reflexos dessas relações que foram construídas historicamente, né? Esse entendimento um pouco distorcido de que ocorre apenas o cuidado das crianças pequenas dentro das instituições, ele é visto dessa maneira porque no decorrer da história vem isso muito, muito forte, né? Sendo mulher, sendo mãe, ela pode fazer esse papel de cuidadora, né? Enquanto não tivesse a mãe por perto, assim, né? Enquanto a mãe pudesse trabalhar nesse último caso ali. Então, olhem só, essa questão da mãe trabalhar e da criança estar na creche, ela ainda é vinculada, ela foi fortemente vinculada na história e ela ainda é vinculada até os dias de hoje. A população, de modo geral, ela relaciona isso com o critério de acesso a uma vaga na creche. Às vezes a gente está dentro da instituição de educação infantil e vem uma mãe falar: a mãe da Sofia nem está trabalhando, né? A mãe da Sofia nem está trabalhando e a Sofia está aqui na creche. Eu que trabalho não consigo uma vaga. Então, isso tudo vem ainda fortemente porque pela questão histórica. E nós sabemos que hoje a creche é um direito de toda criança, né? A gente sabe que nem todas as crianças estão na creche, que existe uma lista de espera, né? Mas isso é um outro fato, mas porque a demanda é muito maior que a oferta, né? Mas aqui no município de Palhoça, especificamente, a Secretaria da Educação vem trabalhando constantemente para dar conta disso, né? Mas ainda existe uma lista de espera que algumas crianças estão fora. E, então, esse entendimento, ele ainda percorre nas famílias justamente pela história que Vamos esperar um pouquinho para ver esse barulho.
Eliane, a gente pede para que tu possas desligar o microfone, que ele está dando microfonia. Desligou? Pessoal, a gente vai tentar retomar, mas agora a Eliane desligou. Então, só retomando ali o último slide, para deixar bem claro que todas esse olhar, esse entendimento de educação infantil das famílias, ele vem realmente em virtude da história, né, da história da educação infantil. Nessa outra tela, a gente traz a educação infantil hoje, né, a educação infantil nos tempos atuais, que os conceitos fundamentais da educação infantil, eles mudaram, né? Eles mudaram. Nós roubamos essa estrutura que está agora aqui do professor Odmar Lorenzetti, porque o professor Odmar Lorenzetti, ele sempre traz, né, nas formações que a gente teve durante o ano, essa estrutura desses conceitos fundamentais, ele sempre deixou muito claro. Então, ele sempre coloca que os eixos da educação infantil, a gente sabe que são o cuidar e o educar, os eixos do currículo da educação infantil, que é a interação e a brincadeira, os princípios da educação infantil, os princípios éticos, os princípios políticos e estéticos, e não esquecendo dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento, né? A Base Nacional Comum Curricular, ela destaca esses 6, que é o conviver, o brincar, o participar, o explorar, o expressar e o conhecer-se. Mas a gente sabe muito bem que existem muitos direitos, né, das crianças também. Ele costuma falar uma palavra que eu até coloquei na última reunião de gestores, que o professor, ele precisa estar encharcado desses conceitos fundamentais, né? Ele precisa compreender bem esses conceitos fundamentais para poder fazer o seu planejamento, para poder elaborar os seus projetos de maneira eficaz. E a nossa base do município, ela traz esses conceitos também, e os professores do município de Palhoça, esse ano, desde a elaboração da base, eles vêm tendo esse documento como norteador para estar fazendo os seus planejamentos e os seus projetos. Por favor, Rogéria. Aqui a gente destaca uma citação da professora Sônia Kramer, e essa citação ela também está na nossa base. A Sônia Kramer ela fala o seguinte: é preciso compreender os fatores sociais e políticos que estão em jogo na relação escolas, no nosso caso, instituições de educação infantil, e famílias, não acusando ou culpando os pais, né, ou responsáveis, quando não participarem na vida escolar e simultaneamente, buscando formas de aproximá-las da nossa proposta e aproximarmos dos seus interesses. Então, a gente traz essa citação da Sônia Kramer, né, que é para refletirmos sobre essa trajetória da educação infantil relacionada com as relações sociais. Aqui, a autora, ela remete à relação escola e família, né, que a gente remeteu para a educação infantil, porque ela foca ali na palavra escola, onde a família ela não tem obrigação de compreender qual é a função da educação infantil. Né? A família ela não tem o dever de saber que os conceitos mudaram,
Mas nós, profissionais da educação, professores da educação, nós temos sim que estar promovendo momentos para passar esse entendimento para as famílias. Seja na matrícula, quando o gestor acolhe aquela família, seja na porta, quando eu recebo aquela criança, quando eu entrego aquela criança para a família, nas reuniões, reuniões de pais, né, reuniões que a gente faz das famílias, nos conselhos escolares, nas festas que a gente promove, nos encontros, no corredor, quando a gente coloca murais no corredor. E então, a gente precisa ter isso claro, né? Que para a família ter esse entendimento, eu, enquanto professora, eu preciso passar isso para ele e utilizar esses momentos para estar divulgando e eles terem esse entendimento do que realmente, qual é a função da educação infantil, e quando a família tem esse entendimento, ela se aproxima do professor, ela se aproxima do gestor, ela reconhece, ela aí sim, a gente pode dizer que a relação ela flui de maneira mais harmoniosa, né, quando há esse entendimento. Aqui, nós também trazemos o percurso legal da educação infantil, né? Nós destacamos algumas leis. Pode-se dizer que houve um avanço considerável com relação à educação infantil, né? Foram produzidos estudos, pesquisas, discutindo e buscando a função da creche, da pré-escola, né? Com isso, entendeu-se de uma forma universal a ideia de que a educação da criança pequena é importante também, né? A Constituição de 1988, ela vem para definir a creche e a pré-escola como direito da família e dever do Estado em oferecer esse serviço. O Estatuto da Criança, em 1990, vem também reforçando, né, deixando bem claro que a criança é um sujeito de direito. A Base Nacional Comum Curricular, também a gente tem ali a LDB, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que estabeleceu a educação infantil como a primeira etapa da educação básica. Isso foi um salto importantíssimo para a educação infantil, porque aí ela passa a integrar junto com o ensino fundamental e o médio. E ali a gente coloca 2015, 16 e 17, a Base Nacional Comum Curricular, né, que ela vem definindo os direitos de aprendizagem de todos os alunos do Brasil. A gente fala aluno porque a base, né, ela fala de todos os segmentos. E então ela vem com um documento normativo, né? Então, é um documento normativo que ele deve ser seguido, com o objetivo dele, na verdade, era reduzir as desigualdades, né, de estudos e garantir os direitos de aprendizagem de todas as crianças, todos os estudantes do Brasil. Ali a gente destaca em 2019 a base curricular da Rede Municipal de Ensino de Palhoça, né, a elaboração da nossa querida base, sim, a gente pode falar isso com carinho, porque foi um documento escrito por nós, e quando eu digo nós, não foi nós que agora estamos na Secretaria de Educação, não, foi nós professores da Rede Municipal de Palhoça, foram os gestores também que tiveram voz, que tiveram representatividade e que elaboraram fizeram parte, né, dessa construção da base desse rico documento, que é o norteador da nossa prática. Nessa trajetória das leis, né, que a gente percebe que os conceitos foram mudando,
a criança, ela veio, né, sendo vista como um sujeito de direito, foi reafirmando no próprio estatuto, os direitos, eles vêm numa vertente de estarem presentes não só na teoria, não só ali no papel, não só ali na lei, mas também no chão da creche e da pré-escola, né, nos nossos fazeres pedagógicos do professor lá no espaço. E também lembrar e reafirmar que o professor, ele deve também estar pautado, também estar encharcado nessas leis, né? Não só nos conceitos lá fundamentais que a gente tinha falado no slide anterior, mas também, sim, a gente tem que ter conhecimento das leis para colocar em prática nos nossos planejamentos, nos nossos projetos. Rogéria, por favor. É uma tela antes. Tá, tem uma tela que não está aparecendo, que a gente lança uma pergunta para vocês, assim. E atualmente, em tempos de pandemia, quanto andam essas relações entre as instituições de educação infantil e família? Pode passar para a próxima. Pode. Aí. Então, esse tempo de pandemia, a gente pode colocar aqui como tudo começou, né? Nós colocamos algumas datas ali, que primeiro teve o retorno dos profissionais da Secretaria Municipal de Educação. Primeiro, nós retornamos antes para planejar e para acolher os professores e os gestores. Depois, no dia 24, teve o retorno dos professores, né, um retorno remoto. Do dia 24 a 6 de maio, a gente destacou ali como um período de formação e planejamento desses professores, passaram por muitas formações, assim, né, por algumas formações, e também para planejar o primeiro contato com essas famílias, né? Então, planejar esse primeiro contato, que foi a data oficial no dia 7 de maio, foi o início do primeiro contato das instituições com as famílias. Essa próxima lauda aqui que a gente está vendo, a gente pensa que é importante revisitar alguns conceitos, né? Porque ouvimos muito dizer que as escolas, elas estão oferecendo a educação à distância, né, desde que isso tudo começou. E a educação à distância, para ela ser considerada como tal, ela tem que ter uma regulamentação e uma legislação própria, né? Um curso, por exemplo, pensado para essa modalidade à distância, ele é pensado realmente para essa modalidade, então ele requer que ela tenha uma arquitetura pedagógica própria, tem que ter todo um projeto pedagógico do curso, para que assim o curso possa ser ofertado nessa modalidade à distância. Um curso com modalidade à distância, da UDESC, como por exemplo, ele é diferente, ele se difere de um curso com a mesma modalidade em outra universidade, né? A instituição, ela tem a autonomia de organizar, de acordo, claro, com a regulamentação, né, dessa modalidade, como que ela vai ofertar essa modalidade. A instituição que vai oferecer, ela precisa ser credenciada, não é qualquer instituição que possa oferecer essa modalidade. Nós destacamos a UDESC, IFSC, UFSC, são instituições credenciadas, né, entre outras, particulares também. E, diferente das escolas e instituições de educação infantil também, que por conta dessa pandemia tiveram que fazer adequações, né, na sua parte pedagógica para o formato online ou para o formato remoto,
Então, o que nós fizemos foi adequações, né? E não foi fazer parte dessa modalidade à distância, né? Então, é bem diferente quando se fala em educação à distância, ofertada nessa modalidade à distância, das práticas que a gente vem realizando e vivenciando nos dias de hoje. O que nós estamos fazendo na educação básica não é educação à distância. Então, é importante deixar claro, assim, esse conceito de educação à distância. O que as escolas, o que as instituições de educação infantil, eles estão fazendo hoje é a adoção de estratégias que fazem uso das tecnologias digitais para poder dar continuidade ao processo educativo, né? Não é uma modalidade, é uma estratégia usada também na educação à distância, né? Na educação à distância também é usado videoaula, também é usado plataformas, também tem essas interações de atividades não presenciais, tem videoconferências, né? Mas não é educação à distância. Então, o que a gente tem hoje são estratégias, reforçando essa fala, né? Que são usadas também na educação, na EAD, né, conhecida, e nós trouxemos aqui para que a gente possa revisitar esses conceitos, entender que lugar é esse que a gente está vivendo, né? E contextualizar essas práticas que a gente está fazendo. Nessa página aqui, a gente pode ver um formato da estrutura de como aconteceu, né? Esse regime de atividade não presencial. A Secretaria Municipal de Educação, ela teve que organizar, ela teve que parar, planejar essas novas estratégias, teve que elaborar esse plano de ação para que a educação não parasse, né? Era muito claro isso ficou muito claro para a educação em todo o mundo, né, pode-se dizer. A educação não podia parar. Então, a primeira ação que nós fizemos aqui no município foi fazer um levantamento das famílias que tinham acesso à internet, né? Então, a primeira coisa que a gente fez foi esse levantamento para saber quem tinha acesso à internet e quem não tinha. E, com isso, né, diante desse cenário todo, nós tínhamos que nos perguntar, né, como garantir, né, proporcionar os direitos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças em tempos de pandemia. Então, como garantir? A nossa pergunta inicial era como garantir esses direitos de aprendizagem e desenvolvimento, né, no tempo de pandemia. Mas, ao mesmo tempo, garantir, né, não tem como a gente estar garantindo. É um momento diferente em que o professor ele não está sendo mediador direto, o professor ele não consegue fazer essa observação do que está acontecendo quando a criança está executando, né, a proposta. Então, esse garantir, ele fica em dúvida e a gente usa a palavra proporcionar, né, porque foi isso que nós fizemos até agora. Então, como que nós iríamos proporcionar esses direitos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças e como nós estamos proporcionando em tempos de pandemia? Mantendo o vínculo entre o CI e a família. Então, esse é o fato mais importante, é manter realmente o vínculo entre o CI e a família, né? Porque o objetivo era proporcionar experiências significativas por meio da brincadeira e da interação, que são os eixos do currículo, de forma remota, né? E, acima de tudo, ter como ações o cuidar e educar, que são os eixos estruturantes da educação infantil. Como manter esse vínculo, né? Porque a partir do momento que a gente vê que esse vínculo é importante
como manter esse vínculo? Nós destacamos, claro, para manter esse vínculo, tem muitas questões envolvidas, mas nós destacamos duas. Uma delas são as propostas pedagógicas não presenciais, né, propostas pedagógicas elaboradas pelo professor para a família executar, né, então, por isso é não presencial. E um outro fator é a comunicação. Né? Sem comunicação, nada disso poderia ter acontecido até agora e dar continuidade. As propostas pedagógicas não presenciais, que a gente deu um apelido, né, resumindo ela para PPNPs, né, tão conhecida pelos professores como as PPNPs e gestores. O professor, para elaborar essas propostas, ele precisa, né, considerar algumas questões. Então, ele precisa considerar o nível de execuibilidade das propostas. Essas propostas, elas precisam ser de fácil execução dentro da casa das nossas crianças. O professor precisa considerar o contexto em que aquela criança vive, que ela está inserida com essas famílias. Ele precisa considerar os possíveis recursos para a criança realizar as propostas. Esses recursos, no início, eles ficaram mais limitados para os professores planejarem, porque nós não poderíamos solicitar, por exemplo, que a criança pintasse alguma coisa com tinta guache, como nós teríamos disponível no CI, né, e na casa não. Então, assim, foi limitando as propostas para essas professoras elaborarem diante desses possíveis recursos que as famílias teriam em casa. Alguns CIs tiveram estratégias de estar disponibilizando alguns materiais para as famílias, né, para poder facilitar essa elaboração, mas a gente precisava, sim, sempre estar considerando esses possíveis recursos. Outra questão a considerar é a idade das crianças, né, e as suas especificidades, porque a professora do GT0, a professora do GT0 não pode estar elaborando alguma proposta para uma criança de 4 anos, né? Então, tem que ser realmente pensada para aquela criança, para aquela faixa etária, para aqueles objetivos de aprendizagem lá nos campos de experiência. Então, eu tinha que considerar realmente a idade. E voltar a falar que todas as nossas propostas tinham que ter experiências, né, significativas com a brincadeira e a interação de forma remota. E a comunicação, né? A comunicação, que foi o fator mais relevante, acredito que seja, foi realmente a comunicação. Primeiramente, nós, enquanto Secretaria de Educação, nós orientamos que a comunicação deveria ser feita pela plataforma EducarWeb, né, pela plataforma EducarWeb, e pelos materiais impressos, pelas propostas impressas e entregues do CI para aquelas famílias que não tinham acesso à internet. Então, foi feito aquele levantamento lá no início, né, das famílias que tinham acesso, inclusive, muitas famílias, naquele momento, disseram que tinham acesso, mas com o decorrer do acesso à plataforma, com o decorrer de que elas tinham dados móveis, aquilo começou a facilitar e algumas começaram a retirar material impresso, as propostas impressas dentro do CI. E com isso, foi se fazendo uma avaliação, né? Os gestores traziam isso para a secretaria
né, a voz das professoras, alguns relatos dos professores, e que eles também vivenciaram, e vivenciam ainda, né, dessa comunicação. Então, a comunicação começou a ficar um pouco falha, e nós tivemos que ver outras maneiras de ampliar, na verdade, a comunicação. Então, foi disponibilizado para que as famílias e os professores e a instituição de educação infantil começassem a também utilizar o WhatsApp como um meio de comunicação, utilizar também o telefone, né, fazer ligação, ligar para as famílias, para aquela família que não estava conseguindo, que não estava acessando, ou que não estava buscando as propostas, para realmente resgatar aquela criança, foi o telefone. As fanpages lá no Facebook, nem todos os CIs tinham, né, utilizavam a fanpage, mas alguns utilizavam e muito bem, né, mostrando a importância de estarem participando desse momento remoto, né, de estarem executando essas propostas. Então, alguns usaram a fanpage. A fanpage, ela teve um período, no período eleitoral, que ela ficou desativada, né, então ela ficou suspensa, não foi usado, mas agora a gente já percebe nas redes sociais que alguns seis já estão usando novamente. E uma outra ferramenta que até então apenas os professores estavam utilizando, apenas os gestores, nós, a secretaria, e que chegou 2 relatos para nós de 2 CIs que utilizaram, foi a ferramenta Google Meet. Eu não sei se mais CIs utilizaram, mas 2 diretores, eles encaminharam para a gente, assim, para a gente ter conhecimento, foi a ferramenta Google Meet com as crianças e com as famílias. Então, nós vamos, a partir de agora, mostrar nas próximas laudas, por meio de representatividade também, né, porque não dá para a gente mostrar tudo o que acontece na rede, alguns relatos, alguns vídeos, se a internet colaborar, e alguns áudios de professores, de gestores, de famílias e de crianças. Primeiro, os gestores. Eu vou, enquanto a Rosária organiza, eu vou ler um relato da gestora do Sei Realizar, a Andréia, que nós pedimos para que ela falasse um pouquinho de como foi essa comunicação das professoras das instituições com a família, né? Então, ela diz o seguinte, André: montei um grupo de WhatsApp institucional, porque muitos professores resistiram a utilizar o seu telefone para este fim. Depois, os professores perceberam a importância de utilizar e manter este contato pelo WhatsApp, porque foi mais rápido e mais eficiente. Então, a Andréia trouxe esse relato. Também eu vou ler aqui o relato do diretor, do Natan, do Voo Livre, que ele também fala, ele traz uma questão muito interessante, assim. Ele diz o seguinte: nós fizemos um grupo dos GTs, um WhatsApp institucional, e quem administra o grupo sou eu, diz o Natan. Eu tomei essa responsabilidade para mim, para resguardar o número do telefone do professor. Sempre foi a instituição com a família. Tudo que a família envia, fotos, comentários, eu reencaminho para o professor. E o mesmo acontece com o professor. Então, a gente trouxe esses 2 relatos aqui para que não é um julgamento, nós aqui do setor não trouxemos para julgar essa
essa atitude, essas posturas desses diretores, mas não, muito pelo contrário, para a gente trazer exemplos de como tudo aconteceu lá dentro, né, do CI, e a forma que cada um foi encontrando para manter esse vínculo e para melhorar essa comunicação. Então, às vezes deu certo para um CI agir de uma maneira, para o outro deu outro. A gente vai mostrar agora para vocês o vídeo da professora Nil, professora Nil e gestora, e do CI Inês Marta, e que ela vai contar para a gente como é que, na verdade ela não vai contar, é um vídeo que ela conversa com as famílias. Então, eu sou a Nil, sou a diretora da creche. Eu estou mandando esse vídeo primeiramente para desejar um ótimo final de semana para vocês, para dizer que o que vocês precisarem, eu estou sempre aqui, assim como a Andréia também, que é a minha parceira de direção. E a gente tem o telefone da creche, onde a gente recebe as mensagens e as dúvidas, e eu sempre respondo na medida do possível, nem sempre em tempo real, naquele momento que vocês pedem, porque eu também faço solicitação de vagas através do mesmo telefone, né, do mesmo número. Então tem muitas famílias querendo fazer solicitação de vaga para requerer a vaga, e eu faço através também do WhatsApp. É o nosso hoje meio de contato, né, de comunicação. Então eu peço a vocês que não deixem de estar realizando as atividades com as crianças. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à atividade, pode mandar pergunta para mim, que eu respondo na medida do tempo ali, do possível. Eu sempre estou aqui, podem ter certeza. A angústia que vocês hoje sentem, pode ter certeza que os professores, que nós também sentimos. É muito complicado a gente entrar na creche, não ver as crianças e não ver o sorriso deles, o carinho deles. Conviver com criança é algo muito mágico, é algo que transforma a nossa vida diariamente. Então, é muito difícil. Uma coisa é a gente ter um mês de férias, como a gente tem os 15 dias de julho, né, a metade de dezembro e o mês de janeiro. Agora, 6 meses já está bem complicado, já está doendo bastante o coração. Mas nós hoje não temos uma outra opção, que é não ser ter paciência e confiar muito no Papai do Céu, ou seja lá em qual força que a gente hoje possa acreditar. Quero dizer para vocês mais uma vez que eu estou sempre aqui e que eu puder ajudar, podem contar comigo, tá bom? Não deixem de fazer as atividades. Aqueles que não estão conseguindo usar o Educado Web, tem a opção de retirada lá na instituição, das 8 ao meio-dia, da 1 às 5, às terças e às quintas. GT4 e GT5 não deixem de efetuar, tá? O GT4 e GT5 é um GT que a gente acaba cobrando um pouquinho mais. O GT5, principalmente, ano que vem já está indo para o primeiro ano do ensino fundamental. Então, assim, ó, por favor, não deixem de estar efetuando, de estar fazendo as atividades. O que vocês não entenderem, mandem mensagem que eu vou responder para vocês e vou explicar da maneira mais simples possível, tá? Obrigada por tudo e eu espero de verdade que as crianças estejam bem e mande o meu abraço carinhoso, o meu carinho da diretora Nil e de toda a equipe do CI Inês Marta. Para as novas crianças que a gente recebeu aí no mês de maio, em torno de 100 crianças, convido a essas famílias, através de mensagem a gente pode se organizar para que vocês possam estar indo lá na creche, conhecer o nosso espaço, conhecer o nosso trabalho e, se Deus quiser, numa energia, numa união de energia, a gente está voltando o quanto antes para estar convivendo no nosso dia a dia, no nosso mundo encantado CI Inês Marta. Um grande beijo, abraço fraterno para todos. Beijo, meus amores. Nós vamos trazer também agora um áudio do professor Rogério. O Rogério, ele é diretor lá no CI Maria José, e para ele, em especial, eu pedi para ele contar para a gente um pouquinho de como aconteceu isso. Então, a gente vai agora disponibilizar esse áudio para vocês. A comunicação com as famílias na pandemia. Bom, a comunicação no CI Maria José de Medeiros ocorreu de diferentes formas e com diferentes resultados. No primeiro momento, ocorreu através do telefonema direto feito com o telefone fixo do CI,
onde comunicamos que seria um trabalho com as propostas pedagógicas não presenciais a partir do dia 7 de maio para todas as famílias. Esse contato direto com o telefone do CI mantemos até hoje e sempre que necessário. Utilizamos a plataforma Educar Web, onde mais diretamente as professoras mantinham uma comunicação e um contato direto com as famílias. Esse contato aos poucos e conforme fomos descobrindo como usar a plataforma, foi se ampliando. Alguns casos, visitamos as crianças em suas casas, visitamos essas famílias. Claro que respeitando todos os protocolos sanitários do momento. E entregávamos as propostas pedagógicas não presenciais impressas para aquelas famílias que estávamos com dificuldade de comunicação. Esse momento envolveu algumas professoras e também a direção. Já agradeço às professoras Urilda, a Michele, a Suzana e a Cleia pela disposição. Criamos também os grupos de WhatsApp. Os grupos de WhatsApp para cada GT. Alguns eram administrados pelas professoras e outros pela direção. Não foram todas as professoras e nem todas as famílias que aderiram a essa ferramenta, mas as turmas administradas pelas professoras foram as que mais deram resultados. O carinho com as famílias ficou muito evidente. Muito obrigado, meninas. As famílias que tiveram dificuldade com a plataforma Educar Web buscavam as PPNPs no CI e enviavam respostas por escrito, em material físico, ou enviavam no WhatsApp privado da direção ou de algumas professoras. Nós pegávamos essas respostas e postávamos na plataforma para eles. Por fim, ainda estamos em busca ativa e a cada resposta que chega, cada vídeo, cada foto, cada relato em áudio, cada relato escrito nos alegra muito. Então, muito obrigada a todos os envolvidos, direção, professores, famílias e todo mundo que nos deu o apoio que precisávamos para esse momento. Acredito que todos e todas que estão ouvindo, né, essa live e participaram do processo sabem o quanto o papel do gestor ele foi importante, né? Porque o gestor ele também, além de todas as atribuições que ele tem enquanto gestor, né? Eles tinham que se envolver nessas questões afetivas, ele deve se envolver, né? Então, a gente trouxe só um pouquinho, né, de tudo que aconteceu com esses exemplos, com esses diretores representando todos os gestores. Eu vou só destacar duas coisas que eu li aqui no chat, que eu achei legal também. Por exemplo, assim, ó, a Nádia, ela traz um relato, assim, um breve relato da experiência lá do CI dela, e ela diz assim, ó, cada CI é uma realidade. Optamos primeiramente em fazer um grupo de transmissão com as famílias, mas vimos que não foi viável. Então, nós, professoras, decidimos abrir os grupos. É muito bom, né? É muito interessante ver esses relatos, assim, e de forma íntegra, como começou, avaliou, não deu certo, partimos para outra estratégia. Né? Isso aconteceu constantemente dentro das instituições, com os professores e com os gestores. E também uma outra questão aqui que a Luciane Cascais colocou, que eu achei legal, ela botou assim, ó, tive que fazer áudios diários de todas as disciplinas para compreensão de família. Acho que ela quer dizer que ela teve que fazer áudios diários para ter essa comunicação com as famílias. Então, eu achei interessante ali no chat, por isso que eu trouxe para vocês. Um outro ator super importante também nessa relação, nessa comunicação, são os professores. O Szinho desconfigurou ali.
mas os professores também, fundamental importância, né? Fundamental. Primeiro eu vou ler um relato da professora Letícia de Paula. A professora Letícia, ela é professora do GT4 e GT5 lá da Escola Reunida, professora Olga Cirino. Ela colocou assim: convivemos em uma comunidade onde todos nós nos conhecemos. Comunicação não foi complicada. A nossa diretora é moradora antiga e todos a conhecem e a querem muito bem. Eu também, como moradora, facilitou esse processo. Mantivemos contato pelo WhatsApp, onde as respostas eram enviadas. Tem famílias que moram mais longe, então me prontifiquei e levei até elas algumas propostas. A gente trouxe esse relato dela porque ela disse que ela, né, levou essas propostas. A gente sabe que muitos professores e gestores também levaram propostas na casa das crianças, né? Então a gente quis destacar. A gente vai mostrar um vídeo agora da professora Andréia. A professora Andréia é Steiner Silva, ela é professora do CI Bolinha de Sabão. Eu vou primeiro, a gente mostra o vídeo, depois a gente comenta. Pietro, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Cadê o Pietro? Por onde anda, Pietro? Estás aí, meu garotinho? E aí? A prof quer saber como é que você está. Como é que tá a Dalvinha, a mamãe, a família toda? Ó, a prof aqui, ó, veio aqui toda linda de bonita e diz que tá, hein? Não me contraria. Pra saber por onde anda o Pietro. Pietro, essa semana a prof deixou mais um monte de proposta bem legal lá na plataforma. A Dalvinha ou a mamãe ficaram de passar lá no CI e pegar elas impressas para você fazer. E eu queria te pedir, meu amor, do fundo do meu coração, para você fazer, mandar fotinho, tá? Pode ser fotinho no WhatsApp da prof mesmo, você realizando as propostas que a prof fez com muito carinho, tá? Para que a gente possa continuar mantendo esse contato, tá, meu garotinho? Eu tô morrendo de saudade. Ó, vai o meu abraço para você e para toda a família. Espero que estejam todos bem. Um beijão e a gente vai se falando. Faz lá as propostas, realiza tudo e manda aí para a prof dar uma olhada, tá, meu garoto? Beijo, meu lindo. A gente escolheu a professora Andréia para que vocês vissem, porque a professora Andréia estava com uma criança que era o Pietro, que ele não estava participando, ele não queria participar. Então, a estratégia que ela teve foi mandar um vídeo direcionado para ele, né, solicitando essa participação dele. A família relatava que não queria, que ele não queria participar, executar as propostas. E as diretoras do CI Bolinha de Sabão, elas confessaram que isso surtiu como efeito, que depois desse vídeo que a professora Andréia mandou para ele, falando dele, chamando ele, que ele começou a se empolgar e começou a realizar algumas propostas. Então, a gente percebe que realmente a referência dessas crianças são os professores, né? São eles não, somos nós, né? Que somos as referências efetivas das nossas crianças. Um outro vídeo agora é da professora Lília e da professora... É que eu não estou lendo aqui. Da professora Lília e da professora Adriana, lá do CI Nova Esperança, que elas também têm uma fala com as crianças. Olá, famílias. Olá, crianças. Eu estou aqui para fazer um pedido para vocês. Nós estamos com algumas crianças que ainda não entraram na plataforma, não visualizaram as atividades, e a gente está aqui para pedir que vocês entrem, que o papai, a mamãe ou alguém da família entrem, deem uma olhada. As atividades estão bem legais. A gente já tem muitas crianças fazendo, estão colocando aqui no grupo, estão ficando as atividades lindas, outros estão mandando na plataforma e também estão bem legais. A gente está muito feliz de ver que estão se divertindo, estão sorrindo, estão interagindo. O que a gente propôs está ficando muito legal e a gente espera que aqueles que ainda não viram, então entrem lá, deem uma olhadinha que vocês não vão se arrepender.
um momento de interação e brincadeira com a sua criança. Um beijão e até lá. Tchau. Olá, família. Olá, crianças. Como a professora Lília falou, nós estamos com muita saudade e vamos guardar vocês em nossos corações. Então, vamos relembrar um pouquinho do nosso grupo de amiguinhos, ver quem é que está aqui na nossa caixinha. A Ana Luísa Medeiros, a Helena, o Richard, a Melina, a Isabel, a Sofia, o Pedro, a Lara, a Laura, a Ana Luísa, o Joaquim, a Maria Valentina, o Miguel, o Matheus, o Heitor e o Eduardo. O Miguel, o Matheus, o Heitor e o Eduardo. Crianças, esperamos todos vocês lá na plataforma. Beijo. A professora Lilian e a professora Adriana, elas também trazem, assim, elas abordam ali as suas crianças, né, e trazem as fotos para que eles possam se ver também, né, e isso, as crianças gostam muito disso, né, elas gostam de ver as professoras e elas gostam de ver também os seus pares. Agora a gente vai trazer alguns relatos das famílias. Eu vou iniciar lendo o relato da mãe, a mãe que se chama Jaqueline, é uma mãe também lá do CI Nova Esperança. Ela diz assim: minha filha de 2 anos desenvolveu a fala depois que começou a participar das propostas. Aprendeu as cores e algumas partes do corpo. Ela adora fazer as atividades e gosta de participar deste momento. Como foi importante essas atividades para o desenvolvimento da minha filha. Então, quanto deve ser, como agora eu não estou em sala, mas eu penso o quanto deve ser gratificante, né, quando a professora, o professor, os gestores recebem relatos assim, né. Um outro relato, mas antes de ler o relato, a gente vai mostrar o vídeo, tá? É um relato da Carline, ela é mãe do Heitor, e a gente vai mostrar o vídeo do Heitor para que vocês possam entender o relato dela. O Heitor aparece ali cantando, né? E a Carline fala o seguinte em relação a essa proposta do Patinho. Ela diz assim, ó, para a professora do Heitor. Lindo, né? Talvez, para uma mãe de criança típica, isso é comum. Mas para mim, que um dia pensei que não pudesse escutar a voz do meu filho, isso é demais. Ouvir ele cantar
uma música, mesmo que aos trancos e barrancos. Então, a, as diretoras do Santo Tomé enviaram compartilharam, né, esse relato tão lindo, que toca o coração de qualquer professor, né? Imagine as professoras do Heitor. Agora a gente vai passar o vídeo de uma mãe também, da Monize Miller. Ela é do CI Nova Esperança. A Monize, ela é mãe da Manu e da Isabela. Ah, desculpa, da Manu e da Isadora. Oi, boa tarde. Eu vou falar um pouquinho como está sendo a nossa experiência aqui em casa com as atividades não presenciais. Assim, as crianças gostam bastante. Eu vejo que elas ficam bem empolgadas vendo o vídeo quando as professoras gravam, contando alguma historinha, fazendo alguma atividade. Aí a Manu sempre pergunta: Olha, mãe, minha pro, ela tá na casa dela, que legal. Elas ficam ansiosas, assim, esperando para fazer. E aí a gente faz: manda foto, faz uma foto linda para minha pro ver. Todas eu tenho três, né? No caso, as minhas filhas fazem tudo juntos, aí elas brincam. E é bem divertido, assim. Eu gosto bastante de ver como eles se aproximam da escola. Ela diz que sente saudade e que tá doida pra voltar, que a corona vai embora logo. E é isso, assim. Tá sendo bem divertido. E eu queria dar parabéns para as professoras, né? Pela dedicação delas, que eu acho muito legal de ver elas fazendo as atividades e respondendo, falando, né? Lá nos grupos e mandando. E é isso então, gente. Obrigada, professoras, pela sua dedicação. Então é isso. Tchau. Então é isso. Esses são alguns relatos, alguns vídeos das famílias, representando as famílias do município, né, da rede do município de Palhoça. Agora, então, a gente vai colocar o slide das crianças que representam todas as crianças que estão matriculadas na rede municipal de ensino de Palhoça, né? Primeiro a gente vai. Vocês podem primeiro só observar ali que a gente pegou uma foto do GT3 do CI Ciranda Colorida, que as professoras Natália, a professora Rosane e a professora Cindy, elas proporcionaram para as famílias e para as crianças um momento de encontro por meio da ferramenta Google Meet. Como eu falei para vocês anteriormente, que a gente tem 2 relatos de CIs que usaram a ferramenta Meet para esse encontro de crianças. Um deles foi o CI Maria José e o outro foi o CI Ciranda Colorida. Então, aqui a gente colocou um print que elas deram, né, da tela desse encontro, das crianças também usando essa ferramenta. E agora a gente vai colocar o áudio da Valentina. A Valentina, ela é do CI de Santo Tomé e ela está no GT4. Vamos escutar a fala, preste atenção na fala da Valentina. Oi, professora, eu tô com saudade. Que coisa desse coronavírus não vai passar logo, não, né? Pra ir aí te ver. Que pena. Tu gostou das minhas joaninhas? Gente, professora ouvir isso aí deve ter morrido de amor, né? Tu gostou da minha joaninha? Daí ela pega e manda foto ainda, mostrando as joaninhas que fizeram parte da proposta que a professora elaborou e planejou para essa turminha. Então é muito gostoso ouvir a voz das crianças. Mais um áudio agora, que é da Manuela. A Manuela é uma criança que frequenta o CI Mundo Mágico.
Eu tô com saudade de você, mas, prof. Você também? E como que é aquilo? Te amo, beijo. Então, né, mais uma vozinha dessa deliciosa para a gente ouvir, e acredito que vocês ouvem isso muito mais frequentemente que a gente. Agora a gente vai colocar o último áudio, que é do Miguel. Qual é o CI do Miguel? O Miguel é do CI Interação, tá? O povo, eu fiz a ovelha, o chão, meu nome e o som. Da chave. O Miguel, ele fala ali para ela que ele conseguiu escrever o nome dele, que ele conseguiu desenhar o sol. Então, com certeza, é um momento de interação, né? Claramente é um momento de interação, mesmo se a gente não tendo conhecimento dessa proposta agora. E também tem como é que é o nome dele? Tá. É uma criança do Interação também, tá? E a gente vai finalizar esses relatos aqui das crianças com chave de ouro, presta atenção. Terminou? Oi, prof, eu tô com saudade da escola. Tu tem a chave? Aqui, vem cá. Coloca aqui. Tá? Aqui, Tu tem a chave porque eu quero entrar. Madeira tá? para construir. Beijo, tchau. Ele pedindo a chave, né? Ele pedindo a chave para entrar, o que passa na cabeça das nossas crianças, né? Então, só uma maneira de compartilhar com vocês algumas fofuras que aconteceram aqui no nosso município. Nós vamos voltar para os slides. Nesse processo das relações entre os CIs e as famílias, foi lançado também um projeto oficial da Buscativa, né? Um projeto oficial para estar mantendo esse vínculo, para que esse vínculo não fosse rompido. É o projeto de Buscativa. O Buscativa, ele é um projeto que já acontece do governo federal, mas agora, nesse momento de pandemia, houve uma parceria com o Ministério Público, e em que orientava esse resgate da criança que não estava realizando as propostas, né? E também que esse resgate, essa tentativa, ficasse registrada, né? Que ela fique registrada no Centro de Educação Infantil. Então, a gente trouxe também para conhecimento de todos esse projeto de Buscativa, que também fez parte e faz parte desse processo. Nós trouxemos ali os relatos dos gestores, vídeos dos gestores, áudios deles, dos professores, das crianças, das famílias. É muito, muito lindo mesmo, é muito lindo ver, ouvir, mas nesse processo todo que aconteceu, né, nem tudo são flores e amores, né, como tudo na vida. E nesse projeto de pandemia, nesse processo de pandemia, também não foi assim na educação. Então, encontramos algumas adversidades nesse caminho dessas relações sociais nesses tempos de pandemia. Então, a gente traz aqui uma das dificuldades foi o acesso à internet, né? Como eu falei anteriormente, primeiramente as famílias, não, eu tenho acesso à internet,
mas esse acesso, quando elas começaram a ver, a tentar interagir, esse acesso de ter dados móveis ficou limitado, né? E não só as famílias, os professores, os próprios gestores. Então, esse acesso à internet realmente foi uma dificuldade encontrada nesse caminho. A outra, né, a alfabetização midiática para todos os envolvidos, né? Primeiro, vou falar por nós, da Secretaria Municipal de Educação, que tivemos que aprender rapidamente a utilizar a tecnologia, coisas que nós não fazíamos, né? Não era habitual. Então, nós tivemos que aprender rápido para poder acolher os professores e os gestores. Eu vou falar para vocês aqui uma questão pessoal, tem um áudio da Maria Luísa, né, nossa companheira lá do setor, que ela manda para mim dizendo assim, ó, é o Google Meet, aqui que o meu filho está falando. E eu assim, o quê? O Google o quê? E a gente agora, durante esses últimos dias, a gente começou a ouvir esses áudios e falou assim, meu Deus do céu, nós não sabíamos nem o que era o Google Meet, né? Hoje a gente abre uma sala do Google Meet, sei lá, né, com a maior naturalidade. Então, nós também tivemos que aprender, né? Os professores e os gestores, muitos tinham um e-mail, mas não acessavam esse e-mail. Tiveram que ter esse e-mail como uma ferramenta de trabalho, né, para receber orientações, entrar na sala, né, acessar a sala Meet para os professores foi um aprendizado também, como que eu ligo o microfone, como eu desligo o microfone, como eu ligo câmera, como eu desligo câmera, né, não quero pagar mico, não quero aparecer, estou dentro da minha casa, como é que eu vou expor a minha casa? Então, isso tudo a gente teve que aprender. E as famílias, é claro, tanto as famílias quanto os professores, a questão de entrar na plataforma, aprender a usar a plataforma, que a gente ainda vem aprendendo, cada dia tem uma coisa para fazer, agora são os registros de memórias que a gente está inserindo, então a gente ainda, nós estamos na 15ª quinzena de propostas pedagógicas e ainda estamos aprendendo, e as famílias também, né, baixar arquivo e inserir. Então, a alfabetização midiática foi, sim, uma diversidade encontrada também. A interação, né? A interação com as famílias, a interação com as crianças, a interação com o meu colega de sala, a interação com o gestor, porque agora foi tudo de forma remota, e a gente tem que aprender a interagir, a gente teve que aprender a interagir assim. E eu volto, né, retorno a falar que também foi uma grande dificuldade essa garantia dos direitos de aprendizagem das crianças, essa garantia de alcançar os objetivos de desenvolvimento e aprendizagem lá nos campos de experiência. Eu reforço aqui que é uma dificuldade, porque mesmo nós tendo, né, nós recebendo o relato, a fotografia, o vídeo daquela família, nós não podemos garantir, né, que aquele objetivo foi alcançado. Ele até pode ter sido, acredito que até em muitas vezes, mas a garantia ali, isso a gente não pode afirmar. O que a gente pode afirmar com toda a certeza do mundo é que nós proporcionamos esses momentos. Isso a gente pode. Chegando, então, para as considerações finais, né, desse nosso encontro, destacamos duas questões importantes, que uma delas é a importância das relações sociais entre CI e família para o processo de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil, né? Sem a família, tanto presencial quanto agora remoto, sem essa parceria da família, realmente é muito difícil de acontecer, e agora ficou muito mais evidente isso, né?
como ficou evidente também para as famílias, o quanto importante o nosso trabalho de professor. Acho que foram duas evidências, assim. E que na pandemia, a tecnologia, ela teve um papel importante para as relações na educação infantil, para que a educação não parasse. Ele foi muito importante. Nós trouxemos algumas referências bibliográficas usadas para a elaboração dessa live de hoje. Eu quero lembrar que eu estou aqui representando o setor, né, falando, mas isso aqui foi um trabalho feito por toda a equipe, né, toda a equipe se mobilizou, toda a equipe se pesquisou, estudou, revisou, né, então é todo o setor realmente que veio trazer para vocês esse trabalho que nós queríamos destacar no movimento plural, que foi a importância das relações sociais entre a educação infantil e as famílias. E a gente destacou ali, colocou a foto da base curricular da Rede Municipal de Ensino em Palhoça, porque mesmo com todas as referências que a gente usa, com os nossos autores, né, conhecidos, que falam muito, que trazem muito a educação infantil muito bem, a base é o nosso documento norteador para a elaboração dos planejamentos, das propostas, e também para a elaboração de qualquer trabalho que a gente traga para divulgar dentro da Secretaria Municipal de Educação. Eu quero agradecer, em nome do setor, a atenção de vocês terem optado por participarem da nossa live, e dizer que houve alguns problemas de conexão, então não foram todas as pessoas que conseguiram entrar, ter acesso à sala. A live de hoje vai ficar disponível no YouTube, e quem não conseguiu acessar a sala vai poder assistir a live pelo canal da Secretaria no YouTube e ter direito à frequência de hoje, tá? Quem se inscreveu, tem direito quem se inscreveu. Então, um beijo, um abraço, e muito obrigada mais uma vez.